Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão NJE, o podcast do Núcleo de Jovens Empreendedores da CISBS, Associação Empresarial aqui de São Bento do Sul. E esse é um espaço criado para compartilharmos conhecimento, aprender sobre as histórias dos nossos convidados. A CISBS, Associação Empresarial de São Bento do Sul, é uma entidade que há mais de 30 anos apoia e fortalece diversos setores, empresários aqui da nossa comunidade. E se você ainda não faz parte da CISBS, já fica o nosso convite para vocês fazerem o contato com o time comercial lá da associação, fazer parte do núcleo de jovens, tem outros núcleos também à disposição. E a gente vai iniciar aí apresentando o nosso super convidado de hoje. Hoje temos a honra, de receber um convidado muito especial, que é empresário, líder aqui na comunidade e é uma referência em comunicação e mídia externa. Então, ele é diretor da Lírio Outdoor, empresa fundada em 1988, que hoje conta com mais de 90 pontos espalhados pelo estado e se consolidou como referência no Planalto Norte Catarinense. Com vocês, Fernando Hack. Olá, muito boa tarde. Fernando, para a gente iniciar, conta pra gente um pouco um pouco da sua história, como foi assumir a empresa que era da família até então, e como foi a sua trajetória até aqui. Certo. A história da Lírio começou em 1988 com o Lírio e o Lindomar, que eram dois jovens empresários também. Começaram com pinturas artísticas. E em 97, quando eu comecei a trabalhar como funcionário, a empresa se tornou, o Lírio separaram a sociedade e se tornou única, se chamando Lírio Propaganda. E o outdoor surgiu, a gente trabalhava também com comunicação visual junto, comunicação externa, fachadas, e o letreiro ainda era o carro-chefe, até que surgiu a oportunidade de trazer um outdoor através até de partido político, trazer outdoor para divulgar na cidade. E daí, a partir dali, se viu um nicho que não existia na região. Aí começou a se implantar diversos outdoors por aí, e eu fui, desde sempre, funcionário. Até sair da empresa um tempo, trabalhei em outros segmentos, trabalhei em metalúrgica, trabalhei no correio. Aí eu trabalhei numa outra empresa de comunicação visual por 4 anos. Aí nessa mudança, eu fui trabalhar numa empresa que vendia suplementos para comunicação visual. Só que lá eu ia assumir uma gerência e o gerente ia trabalhar na matriz. E não deu certo a parte dele ir para a matriz e eu acabei dançando, né, na brincadeira. Aí quando eu voltei, como eu já tinha desligado outra empresa, o Lírio falou que iria vender a empresa, que daí já nessa época já era Lírio Outdoor, que aí trabalhava somente com outdoor. E ele iria vender a empresa. E quando ele falou isso, eu falei, tá, mas o objetivo de você vender ela. Daí ele falou, não, eu tô com outros planos e tudo. Ele falou, então me interessa. Ele falou, então assume você com a tua mãe, você compra a minha parte e fica você e a tua mãe tocando a empresa. Que foi aí isso foi em 2014 já. Daí, dia 1º de julho de 2014, quando eu disse que eu assumi, aí eu entrei para a Lírio Outdoor como sócio junto com a minha mãe. Daí ali que começou as dificuldades, né? De você fazer um balanço da empresa, entender como estava a estrutura, como a gente tinha e como a gente viu assim que a empresa passava por um momento assim de muita instabilidade, muito ruim mesmo. Que eu chegou um momento assim de eu dizer não, é melhor vender mesmo. Aí você luta para cá, luta para lá, e a motivação para mim ter continuado foi a minha mãe, que a minha mãe não tinha outra opção de trabalho. Então, se eu desisto, eu ia colocar ela em risco, né? Então eu falei, não, eu vou meter a cara, vou buscar. E daí eu tinha a opção de eu mudar de nome da empresa. Que Lírio, como leva o nome do padrasto, não tem nada a ver com a minha pessoa. Aí eu pensei várias vezes em mudar o nome. Daí é difícil você construir um nome. Aí eu comecei a visitar agências de publicidade, conversar com o pessoal do setor, de entender como que era a empresa. Aí que eu comecei a notar o tamanho e o potencial que tinha. Então eu resolvi não mudar o nome da empresa e comecei a correr atrás, né? Buscar, expandir, estudar, ter conhecimentos, até crescer e fazer onde ela está hoje.
Eu vi que no momento que você assumiu ali, a empresa passava por dificuldades, né? Quais eram essas dificuldades naquele momento? Quais foram os teus desafios, né, assumindo a empresa? E a maior dificuldade era a questão financeira. A gente devia muito imposto, principalmente, tinha muito fornecedor em débito, só funcionários não. Funcionários, graças a Deus, era uma coisa que sempre estava estável, mas era uma má gestão, falta de conhecimento para isso. A gestão era português era ruim mesmo, né? Sim. E daí eu já tinha uma certa experiência com isso. Eu fiz diversos cursos até RH e é onde eu consegui fazer separar, porque era muito junto empresa com pessoal, profissional com pessoal. Juntava a conta de casa com a conta da empresa. Sim. Aí eu falei, não, isso aqui está errado. Separamos as coisas, começamos a fazer, então o que mais dificultou foi isso. Então a gente levou 5 anos para conseguir consolidar isso, para Caramba. equilibrar a empresa, para tirar ela do vermelho. Foi uma das fases mais difíceis aí. E a questão Isso. de concorrência ali para vocês, Fernando, na época também tinha uma influência que pesava para você, que estava assumindo ali na gestão? Ou como que era essa questão A ali? concorrência até não era tanta, porque a gente sempre trabalhou muito como parceiros e Uhum. não como concorrentes. Eu acho que o mercado, para qualquer setor, talvez é muito grande. Você tem, como eu disse, tem trabalho para todo mundo. A gente tem concorrentes, infelizmente tem, e a dificuldade de concorrência é quando a concorrência é informal. Uhum. Porque eu vou dar um exemplo. Você pode montar uma placa na tua casa e vender. O preço que eu vendo, eu tenho um custo por trás. Sim, A pessoa que monta na casa, que não tem que é informal, já tem um custo bem menor. Então, às vezes, aí a concorrência se torna desleal. sim, Mas desde que a pessoa tenha padrão, tenha sua empresa registrada, eu acho que tem espaço para todo mundo e não. Sim. legal. Eu, graças a Deus, não tenho assim problemas com o pessoal que tem o mesmo setor do que eu. Sim. Hoje, como que você fez, na verdade, para chegar a ter hoje mais de 90 pontos, né? O que que você considera que é o diferencial que a Lírio oferece? A gente eu começamos com 34 pontos quando eu assumi a empresa. Uhum. E o que que é dificuldade, às vezes, é assim, você tem um local, tem um ponto, aí o dono do terreno requer o ponto para construir, ou você acaba perdendo. E aí, nesse período que eu assumi, a gente passou de 34 para 30 placas. Uhum. E a conta não batia. Ou a Sim, venda do ponto não batia a conta para pagar. Aí eu comecei a correr atrás de terrenos, comecei a trocar ideias, a ter muito networking, que foi onde eu conheço uma pessoa que tem um terreno, que um amigo também tem, e você vai montando. Aí vai, faz financiamento, monta um ponto, e vai uma pagando a outra, e Legal. às vezes sucessivamente foi. Então, nesse ano vão fazer 11 anos que você empreende, né? 11 anos que eu estou à frente da 11 empresa, anos. exatamente. De lá para cá, quais são as conquistas que você pontuaria, assim, pessoais e profissionais que marcam você, Fernando? Pessoais, nada mais do que a minha família, né? Construir minha família, minha esposa, meu filho. Minha esposa está comigo desde o início, são 15 anos de casamento. Ela está comigo desde o início, é uma pessoa que me apoia muito, trabalha comigo há 7 anos, né? Junto, faz parte burocrática, né? Faz as locações, parte financeira. Então, a parte da família é o primordial. E daí a gente tem conquistas, né, bens materiais também, que é uma coisa que a gente tem que agradecer e tem que colocar que faz a gente é empreendedor, mas busca alguma coisa a mais, né? E profissionalmente, o que mais, assim, eu tenho orgulho é de se tornar referência. Tanto que a gente teve alguns casos das pessoas de empresas maiores do que nós, até no sul do estado, de entrar em contato e ver o que a gente postou, como que a gente criou a tabela, como que a gente criou os mapas e perguntar se a gente conseguia ceder para eles fazer igual, porque ficou muito bom. Legal. A gente se tornou referência, hoje a gente é uma das maiores empresas no Planalto Norte, né? Então isso acho que é a conquista profissional que mais me deixa alegre, assim, de ser a referência. Bacana. sim. Você comentou que a tua esposa tá desde o início ali contigo, né? Sim. Mas hoje vocês são uma equipe de quantas pessoas, né? Quem tanto faz parte ali da Lírio? Uhum. Eu e a minha esposa e mais 3 Aham. funcionários. A gente trabalha. A gente já chegou a ter 5, bem nas antigas, a gente chegou a trabalhar em 12, 15 pessoas, daí foi como foi reduzindo. Mas hoje mesmo a gente é eu e a minha esposa no Uhum. administrativo. Eu sou o que
faz tudo e não faz nada, É. né? E tem os 3 funcionários que são totalmente do operacional, né? Sim. Isso é Muito inspirador, né? Conhecer essa trajetória, teu crescimento, tudo que envolveu uma trajetória de 11 anos desde que você assumiu a tua empresa. Então, acredito que é um momento legal para a gente falar dos desafios de gestão que você teve, né? Quais foram os desafios na gestão da empresa, na transformação que vocês fizeram nesses 11 anos? O que você é, trouxe? desafio de gestão é bem complicado, porque você mais aprende do que você ensina, né? Você fala que tem que capacitar a tua equipe, mas você aprende muito com eles também. Toda ideia sempre é bem-vinda, sempre é válida, mas a busca pelo conhecimento, a capacitação faz todo o diferencial. Eu fiz cursos, imersões, né, ler bastante, ajuda muito isso. E daí, uma das principais coisas também que ajuda muito é a troca de experiência, o networking faz muita diferença também. Uhum. Essa parte de gestão aí chama atenção que vocês hoje têm mais de 90 pontos, né, que você comentou. E para gerir, para estar sempre ocupado ali, ou para não deixar vago, enfim, é você hoje que faz essa condução, ou como que vocês fazem para deixar isso tudo organizado da melhor forma? A gente trabalha da seguinte forma, a gente trabalha muito com parceiros, agências de publicidade. Uhum. É o nosso, quase o nosso carro-chefe. A gente trabalha com empresas do Brasil inteiro. A gente tem parceiros em Brasília, São Paulo, Minas Gerais, Porto Alegre, Curitiba, aqui em Santa Catarina também, a gente tem grandes parceiros fortes. E a visita nesses parceiros é o que deixa a gente é, mais forte com isso aí, que faz a gente vender mais, trabalhar muito. E é a própria, daí a gente fazendo visita técnica com clientes mesmo, vai, busca, a minha esposa também vai mandando os portfólios, vai fazendo aquele meio campo de WhatsApp, tráfego pago é muito bom, a própria divulgação, eu vou falar, a gente é uma empresa de outdoor que quase não divulga no outdoor, mas tem uma explicação muito boa para isso que a gente quase não tem outdoor disponível, então a gente quase não divulga porque quase não tem necessidade. Aham. Mas a gente busca muito a parceria, a gente tem muitos parceiros. E legal, em termos de liderança, quais foram os aprendizados que você também teve durante esses 11 anos? O que você teve que aprender Uhum. durante o processo, né? Porque muitas vezes a gente aprende durante o processo também liderando. O que você consegue trazer para a gente? Olha, essa é uma situação bem delicada, né? Porque você liderar não é só mandar, né? Você tem que ter a tua equipe enganjada, você tem que ter a tua equipe capacitada para que você não precise estar no local para que seja executado o trabalho, né? E isso é uma coisa muito difícil. Um dia dá certo, outro dia não dá. Então, isso se aprende muito e eu acho que o engajamento com a equipe, né, de trabalho, com os próprios fornecedores, com os próprios clientes, acho que é uma coisa que faz a gente se tornar um líder diferente. Então, a gente e buscar conhecimento, né? Trocar experiências com outros líderes, pessoas que já estão brincar anos-luz na nossa frente, pessoas bem-sucedidas. Eu gosto muito de conversar, estar na roda de amigos pessoas que já são empresários de sucesso, que já têm sucessores, já estão bem tranquilos. Então eu gosto de aprender qual que foi a ideia deles, como que foi fazer, porque a dificuldade tem muita coisa que é muito incomum, né, em diversos setores. Por exemplo, hoje a gente vê a maior dificuldade com a questão de pessoas, né, de profissionais para a área que está difícil de encontrar. Então você troca ideia com as pessoas. Eu estava até numa imersão em São Paulo, era a mesma palavra para todo mundo, dificuldade com o funcionário. Uhum. Mas aí tinha um lá no meio que deu uma letra para um, para outro e a gente vai acaba se capacitando como líder em cima disso aí. Então, Sim. nesses 11 anos, como diz, a gente levou muito tombo sozinho, erra muito até aprender, até acertar, né? O erro acho que faz uma parte muito grande de um gestor hoje. Erra muito para daí aprender, mas se você não fizer, você não vai saber se você errou ou acertou, né? Sim. E nessa questão ali de aprendizado, né, inovação, o mercado de outdoors, né, é um mercado mais tradicional. Mas o que que você consegue trazer de inovação para a tua empresa hoje? Eh, tanto parte de mídias sociais, né, o que que tem hoje que você consegue implementar dentro da empresa nessa questão?
O outdoor hoje é a mídia mais antiga que existe de comunicação, né? Sim. E é uma coisa que é tradicional e tem, vamos supor, tem rumores que dizem que o outdoor vai acabar saindo de linha. Eu não acredito nisso, mas com a questão das mídias digitais, a própria IA, rede social e tudo. Eu vou dizer que o nosso crescimento depois da inteligência artificial, dessa questão de mídias sociais, Instagram, Facebook, nós estamos vendendo mais do que vendia antes, Uhum. porque a gente está aparecendo mais. Sim. Então vai trazer de inovação. Hoje a gente, além dos outdoors estáticos físicos, a gente trabalha com painel digital também, né? Sim. Hoje eu tenho 2 pontos em São Bento, né, um próprio e um de parceria, e estou fechando mais uma parceria com outro conhecido aí, para a gente conseguir atender, porque tem público para todos os ramos, como eu sempre falei, Sim. mas a questão de inovação, a mídia digital hoje não tem mais como fugir disso, né? Acaba sendo um complemento, na É um verdade, né? O teu complemento. trabalho complementa o que é feito na rede social, por Sim. exemplo. Até o próprio tráfego pago. A gente tem uma parceria com a pessoa que presta serviço para nós, Uhum. que viu, a gente fez o outdoor para ele e o tráfego pago para nós. Então, vem pessoas através do tráfego pago para divulgar, como pessoas que viram o outdoor Sim. fazer o tráfego pago com ele. Então, uma coisa complementa a outra. Então, eu acho que esse ciclo só tende a aumentar. Sim. Uhum. Mas você, analisando o cenário atual, né, do mercado, você acredita que o digital ainda vai tomar mais espaço? Ou o outdoor, o estático, ainda vai ter uma grande parcela desse mercado? Eu acho que o estático vai ter uma grande parcela ainda, mas o digital vai crescer muito. Ele vai crescer porque o estático, como é que eu podia te dizer, ele é muito pontual. É uma coisa para você fomentar, para você ter o fortalecimento da tua marca. Então é aquela coisa de passagem. Por exemplo, você chega na rodovia, você está indo para uma outra cidade, aí você vê uma placa de um restaurante. O restaurante é 15 quilômetros. O digital você quase não vai ver isso. Uhum. Então talvez mude um pouco como vai se comportar isso aí, mas eu acho que os dois, a mídia vai crescer muito, isso é fato. Mas o outdoor não acho que vai perder tanto espaço, acho que vai ser bem positivo ainda Legal, muito bom. futuramente. Além de empresário, você tem uma relação bem bacana também com a gente, né, na CISBS, com o Núcleo de Jovens, Boa. que é o núcleo que você participa lá conosco. O que você pode dizer, como foi teu primeiro contato com a CISB, com o associativismo, e o que que isso tem contribuído para você? Hum. Pois bem, a entrada minha no núcleo até é um pouco engraçada, né? A gente teve um encerramento do núcleo dos núcleos, né? E a minha esposa comprou um convite e eu acabei indo, mas não sabia que era só para nucleados, né? Então eu fui demitido no núcleo. Entrei lá, mas aí assim, não, beleza, deu outro ano participa. Entrei lá, fizemos jantar, daí conversa. A gente, Grazi conhece muita gente, né, no meio, muitos empresários que estavam lá, faz um networking legal e até por coincidência teve um sorteio lá e eu ainda fui agraciado no sorteio, né? E até o próprio Leonardo Celeste que falou, não, isso aí nem nucleado não é e vem aqui e rouba nossos brindes, né? Muito bom. Mas o núcleo foi uma virada de chave para mim, assim, vou ser bem sincero. O networking dentro, o aprendizado que a gente teve, visitas técnicas que a gente fez, a interação com outros núcleos de outras cidades, dá um fortalecimento muito grande. A gente cresce como pessoa, cresce como empresário e faz negócios, né? Eu vou dizer que o negócio ele é um brinde que chega no final, porque o associativismo é muito importante dentro de uma empresa. Você tem algum exemplo, assim, prático do que você conseguiu colocar em prática lá na tua empresa depois de entrar no núcleo? Até questão de comunicação, talvez, né? O que você acha que mudou para você? Olha, assim, nunca pautei exatamente os detalhes sobre isso, mas teve uma visita técnica que a gente fez na Havan, Uhum. então o administrativo lá me inspirou muito, Sim. a maneira que o próprio Luciano, né, falou com a gente lá, motiva, uma pessoa já bem sucedida,
E as próprias palestras que a gente teve dentro do núcleo, teve uma das que eu, assim, que eu achei muito importante para mim, a questão de sucessão, porque o Lírio era o meu padrasto e eu não tive sucessão. Sim. Não foi Simplesmente, preparado para você, né? simplesmente eu tive que comprar a empresa e tá, se vira. Sim. Não fui preparado, né? Uhum. E aquela foi a do Budemeyer, né? Que eles fizeram, falando negócio de sucessão. Eu falei, poxa, se eu tivesse preparado para isso, hoje talvez eu seria ainda melhor do que a Sim. gente tá, né? Então, acho que essas pautas que tem das reuniões que é feita, eu acho muito bacana, que acrescentou bastante para mim isso. Legal. E se você tiver que dar um conselho para quem está nos assistindo e ainda não participa, né? Ainda não é associado da CISBS, não participa dos núcleos, do núcleo de jovens, principalmente que é o nosso, qual seria esse conselho? Olha, pessoal, façam parte do núcleo, é muito, muito importante mesmo, profissionalmente e pessoalmente, porque você tem um diferencial lá dentro, você tem basicamente um curso gratuito lá dentro. Você aprende muito, você troca muita informação, você ensina bastante também, porque às vezes você é referência e você não sabe que é. Eu lembro até um detalhe sobre isso que numa reunião que a gente foi de umas apresentações de clientes, eu nunca fui muito de aparecer. Hoje um pouco mais, mas nunca fui muito de aparecer. E quando a gente foi se apresentar, que eu fui com a minha esposa na frente, ele falou, eu sou o Fernando da Lírio Outdoor. Eu vi assim várias pessoas, é ele. Eu já conhecia a empresa, mas conhecia quem está por trás. Então, aí nesse momento veio muita gente me perguntar, como que é o outdoor? Como que funciona? Naquele evento. Então eu falo, quem não participa, vai. É muito importante fazer parte dos núcleos. Eu acho que tem só acrescentar. Legal, acho que a gente concorda muito nessa parte aí também. E pensando agora em futuro, né? Tu comentou ali da sucessão que você não teve, né? Não foi programado, mas tu pensa em o que você pensa para os próximos anos? O que você vê de oportunidades também, né? No teu ramo de negócio? Olha, a gente pensa em expandir um pouco mais do que a gente está hoje, né? Tudo gradativo, não, a gente não pode mensurar, mas assim, tem alguns objetivos, né? Ter um crescimento. Uma das coisas que eu quero é me tornar referência na questão de mídia externa, pelo menos no Planalto Norte, nível de estado já é um pouquinho mais difícil, mas não é inalcançável, né? Sim. Mas é aumentar o quadro de funcionários, eu também pretendo ter mais funcionários, conseguir atender melhor, capacitar melhor, né, o pessoal e trabalhar mais com mídias digitais também, né, que a gente já tem hoje e a gente quer expandir mais isso também. Eu acho que seria Hoje a dentro tua da. atuação ela tá mais concentrada em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre? Não, a gente atende uma boa parte do Já Planalto uma boa Norte. parte. Se for mapear isso aí, a gente atende por cidades Campo Alegre, Fragosos, Uhum. São Bento, Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro no Paraná, Piên no Paraná, Itaiópolis e Papanduva. Legal. Mafra, Itaiópolis e Papanduva. E daí eu tenho ainda um ponto na BR-101 em Pissarras, Uhum. mas lá eu tô para expandir mais. Essa comercialização, esse controle, como que você atua nesse controle desses pontos hoje e na busca por novos pontos, como que é feita essa questão? O controle por pontos a gente tem sistema, né? A gente faz, você vai acrescentando, colocando endereços, mapeando, porque hoje eu consigo te passar todas as informações com QR Code para você ver onde é a localização do coisa no mapa, desculpa, latitude e longitude, a foto do local, todos eles têm numeração. E a expansão de novos pontos, a gente busca rodovias, busca vias mais movimentadas, pontos estratégicos, esquinas com comércios perto. O que mais que eu poderia acrescentar? E às vezes tem clientes que buscam, eu queria um local em determinado ponto, aí a gente corre atrás também. Às vezes tem muito cliente que quer e não tem naquele local, e a gente busca. Muitos dos pontos que eu acrescentei hoje foi através disso, foi através do próprio cliente querendo uma certa determinada região. Legal.
A oportunidade realmente de crescimento para você seria expandir para outras cidades? Ou você acha que onde você atua hoje você ainda tem potencial para alcançar mais espaço? Tem. É? Aqui na região ainda eu tenho mais potencial ainda do que fora. Uhum, O expandir, né, acho que eu talvez não me coloquei bem correto, mas é mais no próprio São Bento. uhum, Aumentar alguns pontos em São Bento, Rio Negrinho, Mafra. Né? A gente tem ainda muito potencial para crescer, porque como a gente tem concorrentes lá, nas outras cidades e até São Bento, né, daqui a pouco o que que já aconteceu? Eu já comprei pontos de concorrentes que tinham aqui antes, aí um deles encerrou as atividades na região aqui e eu comprei os pontos. uhum, Legal. Então pode acontecer isso aí também, né? sim. E se você tiver que elencar um diferencial da Lírio hoje, qual é? Qualidade, rapidez e comprometimento. Bacana. Isso a gente preza muito a cultura que eu tento colocar para o meu pessoal. Então a gente se coloca muito em resolver o problema, não deixar o cliente com dúvida, o cliente com expectativa, prazo de entrega, se a gente promete, normalmente a gente consegue entregar antes da data prometida. Como a gente trabalha com calendários, a colocação dos outdoors, quando é trabalhada dentro dos períodos, não tem muito assim, mas a gente, além dos nossos outdoors, a gente presta serviço para pessoas que têm outdoors próprios, como alguns clientes que têm outdoors na região, a gente faz a impressão do cartaz ou lona e faz a instalação para o próprio cliente. Então, a gente tem um campo grande também disso aí. E os próximos anos? Quais são o que você espera da Lírio, o que você espera alcançar, talvez pessoal, profissionalmente também? O que você gostaria de compartilhar conosco sobre isso? Hum. Olha, eu gostaria de expandir mais a questão de pontos, né? Falando na parte profissional, né? Ter mais pontos, ser uma empresa mais reconhecida, né? Ter uma estabilidade hoje e ter um quadro de funcionários onde eu possa ter um pouco mais de lazer, não estar tão ativamente na empresa, poder gerenciar ela até de longe, Uhum. né? Como objetivo pessoal hoje, assim, é reestruturar minha família, dar uma comodidade, ter uma vida mais tranquila, mais estável, né? E bens, né? Alguma coisa de bens, uma casa na praia, uma chácara, algo. Viajar muito, adoro viajar, né? Você é um cara que vai nos proporcionar isso também, né? Amém? Parceria, então a gente tem os objetivos assim muito de viagens, assim, ter a empresa estruturada, ter um CEO lá dentro, né, para gerenciar tudo e a gente poder ter mais qualidade de vida. Legal. Fernando, com a tua experiência ali, né, de mudar que você era o colaborador antes, né, e se tornou hoje o gestor da empresa, o que que você daria de conselho para as pessoas que pensam em empreender, né, que muitas vezes têm medo, né, que sabe que vai ser desafiador, né, eh, passando toda essa tua trajetória aí, o que que você deixaria de conselho? O medo vai ser uma coisa muito difícil da pessoa não ter, né? Mas vai com medo, mete a cara, estuda o teu ramo, veja quem são seus clientes, busque informações, se associe a CISBs, tenha networking e a pessoa tem que ter vontade. Acho que é o principal, é força de vontade. Não pode. O medo vai existir, mas ela não pode ter medo. Ela tem que enfrentar. E a capacitação, né? Porque sem capacidade você não vai conseguir gerenciar nada, né? Então tem que estudar o que é o teu ramo, ver o que que você gosta de fazer, buscar conhecimento principal e bola para frente. Segue. Excelente, Fernando. Muito obrigado por compartilhar seu conselho, também tua história, tua trajetória. Acredito que quem nos assistiu conseguiu aprender muito contigo também, principalmente com a tua história até aqui. E se a gente quiser te conhecer, te encontrar nas redes sociais, o pessoal que está assistindo quiser te seguir, te acompanhar por lá, como que a gente faz? O meu pessoal no Instagram é Fernando Hack, Hack, e meu WhatsApp é o 47996049599 e também dá para acompanhar a empresa que é a Lírio Outdoor ou o site lirioutdoor.com. Né, eu que agradeço, que é um prazer estar aqui, né?
O pessoal aí, nossa, muito, muito bacana mesmo esse convite. É legal a gente conseguir compartilhar. E como eu falei, a gente não só compartilha, a gente aprende também, né? Foi muito um prazer imenso de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Legal, Fernando. Obrigado pela tua participação. Então, esse foi o 4º episódio do Conexão NJI, Vozes que Inspiram, um espaço criado para valorizar os empreendedores de São Bento do Sul, do Núcleo de Jovens da Associação Empresarial. E esse é um projeto esse episódio, com o apoio da Bela Click, que é a parceira nossa no projeto, né? E o episódio também conta com o apoio da Fábrica Catarina e da CISBS, que também nos acompanhará durante todo o projeto, e apoia e fortalece iniciativas como essa para o desenvolvimento aí dos jovens empresários da nossa cidade. Então, quem gostou, compartilha, curte o material, marca a CISBS lá nas redes sociais e a gente espera vocês no próximo episódio. Isso mesmo. Se você não faz parte ainda da CISBS, do Núcleo de Jovens, seja muito bem-vindo, participe e até a próxima.